Peraí. Isso. Então, eu estava dizendo que eu vou explicar hoje a introdução da derivada e a gente vai terminar quando a gente saiba as regras básicas de derivação. A monitora está preparando os vídeos para complementar os últimos tópicos da disciplina. Tipo, que seria para cobrir o último que falta e a gente terminaria por isso. Então, acho que vai ser esta aula e as duas da outra semana e acho que a gente vai mais ou menos terminar por aí, tá? Mesmo assim, vocês, claro, têm meu contato e qualquer coisa a gente pode falar sobre a disciplina e essas coisas, tá? Pronto, então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre a derivada. Hoje vamos introduzir esse conceito. É isso. A gente já sabe de limite, sabe de continuidade e hoje a gente vai falar de um limite em particular, que é um limite importante. Vamos lembrar um pouquinho do trabalho que a gente fez bem lá no início, quando a gente definiu o problema da reta tangente para introduzir o conceito de limite. O exemplo que tomou foi uma função em particular. A gente não fez para qualquer. A gente fez esse exemplo para a função 1 sobre x. Então, f de x igual a 1 sobre x. A gente sabe mais ou menos que o gráfico é tipo isso. E a gente lá se preocupou por ponto 2. Esse ponto tem imagem no meio. A gente se perguntava qual é a inclinação da reta tangente. Vejamos. A inclinação da reta tangente a esse ponto. Vamos lá. Vou pisar a regra. Vamos ficar assim. Isso, inclinação da reta tangente. Só que, claro, o problema lá foi que você não tinha 2 pontos, né? Você precisava uma inclinação de uma reta, mas você não tinha 2 pontos. E, bom, não pode. Você precisa de 2 pontos, pelo menos, para determinar uma reta. A aproximação que a gente tomou lá foi pegar pontos pertinhos. A gente fez as contas direto, tipo, pegando aqui este aqui, que seria 5 médios, vindo o que dava aqui, fazendo a reta secante. Tudo bem, mas a ideia em si foi se aproximar. Isso foi o que nos conduz no conceito de limite. Então agora eu vou me aproximar, mas vou me aproximar por um acréscimo que seja pequeno, mas eu não vou dizer exatamente quanto. Vai ser um H. Então deixa eu dar um zoom aí. Isso vai ser um H. E aqui então vai ser 2 mais H. 2 mais H, e bom, H é maior do que 0. 2 mais H vai ser um número maior do que 2. Mas eu não vou dizer exatamente quanto. Simplesmente vou deixar isso como sendo um acréscimo. E se é 2 mais H, então claro, você vai ter uma imagem correspondente, que vai ser a imagem de f de 2 mais H. Porque já 1 médio é a imagem de 2. Certo? Então, qual foi a ideia de encontrar a inclinação da reta tangente? A ideia foi nos aproximar cada vez mais de 2. E a gente fez isso com números. Pegamos 5 médios, depois pegamos o número mais próximo dividido por 4, e por aí 9 quartos, e por aí. E a gente foi se aproximando e foi achando mais ou menos para onde ia indo Deus. Mas aproximar é o mesmo que então fazer esse acréscimo ir para 0. Quando eu acrescento menos, eu vou estar mais perto de 2. Então, basicamente, vou fazer esta reta secante aqui. Essa vai ser uma reta secante. Não sei se vai ficar exatamente nos pontos, porque eu peguei eles próximos. Mas vai ser mais ou menos a ideia. É isso. Tá? Então, a inclinação da reta verde, bom, a gente viu que ficou um pouquinho mais, porque ela corta aqui, mas tudo bem. Vamos dizer que isso aqui é 2 mais H, este ponto onde ela corta. A inclinação, pela definição, é x2 menos x, y2 menos y1, y2 menos y1 é menos sobre x2 menos sobre x1, não é?
Deixa eu ver que apareceu isso aqui. Foi. Tá? Então, a inclinação da reta verde é inclinação y2, ou seja, y f de 2 mais h menos f de 2 sobre, por um lado, x2, ou seja, 2 mais h, aqui uma h parece uma n, menos 2. Isso é igual a f de 2 mais h menos f de 2 sobre h, não é? Basicamente. Só que f, a gente sabe qual é a expressão para f, né? Porque a gente tem nela, tem a função 1 sobre x. Então, isso aqui é h 1 sobre 2 mais h. Peraí, não sei porque tudo está aparecendo hoje. Fechar. Sumir. Tá. 2 mais h menos a 1 sobre 2. Né? E isso vai ser igual a h sobre 2 mais h vezes 2. Estou tipo multiplicando em cruz, esse por esse, esse por esse. Vai ser 2 menos 2 mais h, né? E se eu faço a conta aqui, então aqui vai ficar h. Aqui esse 2 vai cortar com este 2 e vai ficar só h. Então vai ficar menos h. E aqui vai ficar 2 mais h vezes 2, né? Finalmente, então aqui vai ficar h vezes 2 mais h vezes 2. E aqui vai ficar menos h. Só que aqui eu posso cortar esse h com esse h. E finalmente eu vou ter menos 1 sobre 2 mais h sobre 2. Ou seja, conclusão da história, a inclinação é igual a menos 1 sobre 2 mais h vezes 2. Mas olha uma coisa, você, dependendo só do h, você obteve a inclinação da linha verde. E a ideia era você botar pontos cada vez mais próximos. Então, sua ideia é fazer h ir para zero. Mas o que acontece quando h vai para zero? Quando h vai para zero, bom, a gente não sabe o que acontece. Mas a gente sabe qual é a ferramenta para saber o que acontece. A ferramenta para saber o que acontece é a ferramenta de limite. Você quer que uma coisa vai para zero, então faz o limite. Então, limite, quando h vai para zero, de menos 1 sobre 2 mais h é 2. Bom, aqui não tem nenhum problema, nas propriedades do limite. Tem uma função racional e tem sobre isto. Mas isso aqui não será quando h vai para zero. Se será, seria um problema, né? Porque aí não poderia avaliar, mas ela não será. Então, a verdade aqui, o que eu tenho é que isso aqui é menos 1 quarto. E isso, se vocês vão lá e reparam o que a gente fez daquela vez, é exatamente a resposta. A resposta que a gente obteve botando números, exatamente números que se aproximassem no 2. Mas agora a gente obteve ela não mediante números, mas botando, simplesmente botando um acréscimo arbitrário, tá? Então, isso que eu fiz para 2, a pergunta é, 2 importa? É importante que eu pegasse 2, porque de 2 depende tudo que as contas que eu fiz. Bom, se a verdade, se você vem aqui e olha as contas, aqui está o 2, mas ele poderia ser qualquer número. Ou seja, ele poderia ser x aqui poderia ser x, aqui seria x, aqui seria x, aqui seria x. Não estou riscando ela, estou convertindo ela no x. Deixa eu botar uma ponta um pouquinho mais maior para que não fique tipo como riscando. O que estou é transformando ela em x. Então x, x,
x, x, x. Y finalmente x, x, x. Então esse limite, na verdade, não vai para 1/4, sino vai 1 para x vezes x, que é x ao quadrado. Mas esta expressão tem uma vantagem. Então, eu já não só sei qual a inclinação da reta tangente no ponto 2. Como eu mudei todo para x, na verdade eu sei qual a inclinação da reta tangente em qualquer ponto. Então, um problema que no início foi final, foi difícil achar somente para um ponto, na verdade eu já resolvi para todos os pontos. E a expressão REN é que esta que está aqui. Então tem duas coisas a tomar em conta. A primeira é que eu estou levando em conta um acréscimo que eu não conheço, mas eu sei que é pequeno, e que eu estou fazendo para qualquer x. E quando eu faço para qualquer x, eu tenho a inclinação da reta tangente para esse x, sem importar qual seja. Sempre, claro, que esse limite existe. Se esse limite não existe, então eu não poderia ter encontrado a inclinação da reta tangente. Essa é a definição basicamente da derivada. Só que a gente não vai deixar ela assim. Agora a gente vai definir, sem precisar ser uma função comum sobre x, para qualquer função. Para qualquer x, para qualquer função, vamos ter o conceito de derivada, um nível maior de generalidade. Mas eu vou parar aqui e vou enviar um novo link, tá? Foi. Então, agora vamos definir isso que a gente definiu para 1 sobre x. Vamos definir esse limite para qualquer função, para qualquer x. Então, esse já é outro nível de generalidade. Então, definição. Tá. A derivada de uma função com respeito a x é a função, olha, f', linha, né? Ok. F' de x definida por f' de x é igual ao limite quando h vai para zero de f de x mais h menos f de x sobre h. Note que bom, peraí, o domínio de f' é o conjunto de pontos para os quais o limite 1, vou dizer, existe. Tá. Então, bom, essa é a definição formal, né? A definição formal, e agora a gente vai ver, falar algumas coisinhas com respeito a isso. Então, o que a gente vai falar? A primeira coisa que a gente vai falar é que, se vocês reparam aqui, eu estou dizendo que a derivada de uma função é uma função. Isso aqui é o primeiro que a gente vai falar. Ela é uma função, porque quando você faz esse limite varia de x a x. Ou seja, se você faz para um x, não necessariamente vai ser o mesmo que de para outro x. Essa variação quer dizer que para cada x, você associa um novo número, que é o limite. E se para cada x você associa um número, a verdade é que você tem uma regra, ou seja, é uma função. Para cada x você está associando um número. A seguinte coisa que eu vou falar é que você pode aplicar essa definição para qualquer função que você saiba a forma. Você só precisa ter este quociente, este limite.
Note que esse quociente é o mesmo que você teve aqui, no problema quando você estava considerando só 2 e depois eu troquei por x. Mas eu já botei o limite, porque você, no final das coisas, o que você quer é achar o limite quando h vai para zero, porque é isso que significa a reta tangente. Então, você tem esse limite, ou seja, o quociente que você já conhecia, um acréscimo pequeno, e você o que teria uma inclinação da reta tangente. Mas essa interpretação da reta tangente não necessariamente é a única e de fato não é a que é normalmente utilizada em aplicações na economia, na física e tudo isso, mas é a interpretação de taxa de variação. Uma reta tangente é uma reta que toca só uma vez, ou seja, só um ponto. Mas de por si, a palavra inclinação, lembrem que quando a gente viu a partir de retas, inclinação quer dizer quanto você varia no eixo y quando você varia uma unidade no eixo x, ou seja, é uma taxa de variação. Isso é o que quer dizer a palavra inclinação. E se você tem uma reta que toca um ponto, toca somente num ponto a função, quer dizer que a reta e a função coincidem nesse ponto. E você pode ver essa inclinação dessa reta tangente como a variação, a taxa de variação nesse ponto. E quando você, em lugar de ter x, tem, então aí que eu vou falar de taxa de variação instantânea. A palavra instantânea, claro, vem se você associa tempo no eixo x. E, bom, essa é a interpretação mais comum de derivada, como uma variação instantânea. Instantânea no sentido que é a inclinação mais reta tangente que toca num só ponto, então só vale aí pertinho, porque pertinho a gente está falando de limite. Lembra que limite é uma coisa que vale perto, tipo você aproximar-se. Por último, você poderia, esse limite pode não existir, como vocês já viram que limite não existe, existem várias formas de limite não existir, que limites laterais não sejam iguais, é uma delas, que vai para o infinito. Então, claro, isso aqui pode acontecer, não existir. Mas se isso acontece, que o limite não exista, bom, a gente a única coisa que conclui é que, bom, que a derivada não está definida nesse ponto, quer dizer, não pertence ao domínio, não é? Essa é a definição da derivada. E a gente vai derivar uma ou duas funções por essa definição. Mas a gente vai aprender logo que essa definição não é a forma mais fácil de derivar. Então a gente vai concluir a aula com uma série de propriedades. Propriedades tipo a que a gente sempre faz. Propriedade do limite, propriedade da continuidade, propriedade dos números, tudo, né? Coisas, uma tabela de resultados que resumem e facilitam o cálculo depois. É isso. Mas, por enquanto, eu vou pegar uma função e vou derivar ela na força, ou seja, com a definição mesmo, tá? Então, peguemos essa função, que é uma função típica, f de x igual a x ao quadrado. A gente já sabe, a gente já fez um exemplo de a gente já fez este exemplo, né? Esse foi o exemplo que a gente pegou para fazer a reta tangente e a gente encontrou esta derivada, né? Eu fiz aqui em cima, né? Vamos fazer agora esta, basicamente. Então, por definição, a derivada desta função, f' de x, teria que ser igual ao limite quando h vai para zero de h x mais h ao quadrado menos x ao quadrado, né? Porque f de x mais h, e a função neste caso é x ao quadrado, então teria que levar, né? E isso aqui ficaria h, e aqui você tem uma soma de coisas sendo elevadas ao quadrado, então você simplesmente diz, bom, o primeiro ao quadrado mais duas vezes o primeiro por o segundo mais o terceiro ao quadrado, né? Então fica x ao quadrado mais duas vezes xh mais o h ao quadrado menos x ao quadrado. Aí você vê que essas duas partes cortam, esta parte corta e só fica. Aqui cometeu um erro que é muito comum no estudante cometer, e eu compreendo por quê, porque dá preguiça transportar esse limite, mas não
pode, né? Não é para ser feito essa equivocação na escrita. Você tem um limite e você tem que carregar o limite. Você o que está fazendo é uma conta de limite. Por enquanto você está fazendo contas aqui adentro, mas você está calculando o limite. Então essa expressão limite tem que você carregar ela. Então limite quando h vai para zero. Aqui então ficou 2xh mais h ao quadrado sobre h. Ficou só esta parte e esta parte. Aqui você pode tirar em evidência um termo h, olha que tem 2, e cortar com o que está embaixo. Então isso é igual a limite quando h vai para zero de 2x mais h só. Vocês perceberam isso? Porque aqui tira na evidência h, fica só 2x, tira na evidência h, fica mais h, e corta o que você fatorou e fica só isso. Nessa expressão já você pode avaliar o limite facilmente, porque essa expressão não tem nenhuma singularidade aqui, então você simplesmente avalia e fica 2x, né? Então você conclui que a derivada da função f' de x é igual a 2x, ou seja, se você tem essa função, você tem essa derivada. E se agora você quer interpretar do jeito que a gente vinha fazendo, então a função que você tinha, f de x igual a x ao quadrado, é uma parábola, né? A gente meio que conhece mais ou menos bem ela. E a função que você achou sendo derivada é 2x. Quer dizer isso que, se você quiser aqui o 2, bom, essa parábola, na verdade, fica meio feia, né? As parábolas são um pouquinho mais estreitas. São um pouquinho mais estreitas porque... Por quê? Porque ela cresce rápido, ela cresce da forma x ao quadrado. Aqui já aparece mais uma parábola mesmo. Aqui. A imagem de 2 e 4, porque 2 por 2, 4, né? E se você quer uma reta tangente aqui, suponha que é tangente mesmo, você quer saber a inclinação dessa reta tangente que está aqui no 2. Você, como já conhece a derivada, sabe que a inclinação desta reta tangente no 2 é o mesmo que avaliar a derivada no 2. E f' de 2 é igual a 4. Isso quer dizer que esta inclinação é 4. E você já teve a inclinação das retas tangentes para todo ponto. É só você vir aqui e substituir o x pelo ponto que você quiser. Então, essa é uma expressão, tipo, uma forma fácil de achar derivadas. E você pode fazer, e de fato é a forma de que você faz para muitas funções. Por exemplo, uma função que você poderia ter interesse agora é fx igual a x ao cubo. Você vai lá e faz a mesma conta que eu fiz. Seria interessante vocês fazerem, mas você descobre que f' de x é igual a 3x ao quadrado. E você vê certas padrões, certas regras, e você depois chega numa tabela de regras que te ajudam a fazer isso rápido. Por exemplo, note que aqui o 3 desceu e você diminuiu o exponente. O exponente era 3 e agora é 2. É isso. Então, a gente vai ter essas regras, mas todas essas regras vão vir desta definição base. Todas essas regras são obtidas a partir desta definição. É a definição de derivada. Mesmo que a gente depois não olhe para isso, não ligue para isso, a gente sempre está por trás aplicando essa mesma definição. E se vocês têm dúvidas de uma derivada, bom, vocês teriam que recair sobre ela mesmo, sobre essa definição. Então aqui eu vou botar algumas propriedades, algumas regras de derivação, e vocês, peraí, ok, peraí que eu não tenho aqui. Bom, eu vou botar aqui. Regras básicas de derivação. Tá? Então, a primeira regra. A derivada
linear. Ou seja, se você tem uma constante vezes uma função, mais outra constante vezes outra função, e você deriva ela, é o mesmo que você ter alfa é a linha de x mais beta g linha de x. Ou seja, você para derivar constantes para todo alfa, beta, que sejam números reais. Você para derivar esse tipo de coisa, você pode dizer que a derivada de uma suma é a suma das derivadas. Tá? Tudo bem com isso. E a segunda regra que eu vou botar, se f de x é igual a x a la n, então f' de x é igual a nx n menos 1. Ou seja, você desce o exponente e tira 1 daqui. Ou seja, você desceu o exponente que estava aqui e tira 1 daqui. Só que é um pouquinho mais, porque aqui para todo n que pertenece a os reais, sino zero. Vamos tirar o zero daí. Ou seja, poderia ser também um meio, ou poderia ser um meio, ou pi, ou o que você quiser. Você pode descer o pi e diminuir 1. Tá? Em particular, você já pode derivar polinômios. Qualquer polinômio. Com essas duas regras, você já pode derivar polinômios. Comentário. Então, vamos ver um exemplo. F derive f de x igual a 3x ao quadrado mais 4x mais 2. Né? Então, f de x linha seria, segundo esta regra, eu tenho que descer este exponente, ou seja, tenho que descer 2, mas aqui você já tinha um 3, então peraí. Isso. Segundo a primeira regra, quando você tem um número aqui, você tira o número do lado e deriva ele. Tá? Então vamos fazer assim. Vamos fazer 3 e x ao quadrado linha mais 4x linha mais 2 linha. Tá? Ou seja, apliquei a primeira regra. É constante sai da derivada e você deriva o que está no meio. Mas aqui seria 3. Agora, derivada de x ao quadrado, você desce o exponente, segundo esta regra. Mira, olha, o que está aqui no exponente desce, 2. E fica x2 menos 1 mais 4. Aqui não tem exponente, mas se não tem exponente é porque é 1. 1 fica x1 menos 1. E aqui, bom, a derivada de uma constante, deixa eu ver se aplicar a regra. 2. Ah, não, é porque você tem que tirar o zero, né? Constante é o mesmo que 2x a la 0, mas aqui não aplica. Então, a derivada de uma constante é 0. Agora eu vou botar ela dentro das regras. E aqui vai ficar, então, 6, porque 3 por 2, 6, x, mais 4, porque 4 por 1, 4, 1 menos 1, 0. Então, x a la 0, que fica 1. E fica somente isso aqui. Deixa eu aumentar uma propriedade, e é que a derivada das constantes aqui nas propriedades 3, se f de linha, se f de x é igual a c constante, então f' de x é igual a 0. Isso é fácil de ver. Se vocês querem, tipo, comprovar que de fato é isso, lembra que a derivada é uma função. Suponha
f de x igual a constante. E lembra que a derivada f' de x é igual ao limite quando h vai para zero de f de x mais h menos f de x sobre h. Só que ela é constante, ela para qualquer número é constante. Então aqui é c e aqui é c, então aqui fica c menos c, e c menos c é zero. Então isso é meio fácil de ver. Com essas são as três primeiras regras de derivação, e digamos que são as mais básicas. Regras de derivação. Você pode entrar a derivada, pode sumar a derivada de uma suma é a soma das derivadas, constante sai. Se você tem um polinômio, você desce o exponente para multiplicar e subtrai 1 do exponente. Isso sempre que isso aqui não seja zero. Mas se você tem zero, que seria o caso, x ela é zero, então você é constante. E se você é constante, a derivada dela é zero. Tudo bem? Isso é o básico e já dá para fazer muitos exercícios. Já dá para você ir lá, treinar e ficar empolgado, digamos, fazendo alguns exemplos. Na próxima aula eu vou continuar com mais. Oi, Michel, não tinha visto você, mas eu vou subir essa aula toda no YouTube. Eu já subi 2 hoje, só que ainda não tinha falado. Eu vou subir isso aqui também, então aí você pode se colocar no dia, tá? Mas se tiver alguma pergunta, pode fazer. Então, como eu estava dizendo, já dá para fazer alguns exercícios com isso, e ainda a gente não sabe derivar o produto, ou seja, o que ainda está devendo, digamos, se eu tenho f vezes g, qual a derivada disso? E se eu tenho f sobre g, qual a derivada disso? E se eu tenho f composto g, qual a derivada disso? Essas são três coisas, três diferentes regras que vai nos tomar as próximas 2 aulas. Provavelmente estas 2 vão ser numa aula, e esta aqui vai merecer uma aula por si só, porque é um pouquinho mais difícil. Aliás, que poderia ser essa considerada mais difícil, depende da pessoa, né? Mas já dá para fazer algumas coisas, e então, bom, na próxima aula eu falo um pouquinho mais, tá? Alguma dúvida disso? Ou pergunta? Bom, então se não houver dúvida ou interrogante, então a gente se vê na próxima terça-feira, 11 da manhã, não é? É isso aí. Então, tchau, tchau e até mais.